Olá malta, 1 ano de podcast. Bem-vindos ao episódio especial de aniversário do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que há 1 ano vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro, muito faladores, que se juntam sempre para partilhar nestas conversas sobre o hobby. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva. E Bruno Maciel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, Bruno, viva. Malta, é incrível que já passou 1 ano, 27 episódios, este é o 28º, não é? O especial aniversário, mais de 30 horas de conversa que nós tivemos, pá, incrível, incrível, pá. Tenho só a dizer, pá, tenho mesmo que começar por vos dizer muito obrigado, pá. Passou a voar este ano, 1 ano difícil, 1 ano de pandemia, passou a voar e muito graças a estas nossas conversas. Por isso tenho que vos agradecer aos dois por isso e queria começar este aniversário por dizer isso. Obrigado eu, e já que estás aqui numa de agradecer para as pessoas que só nos ouvem, queria deixar aqui também um agradecimento a estes dois meninos que falam comigo semanalmente, para vocês, se calhar ouvem-nos só de 2 em 2 semanas, mas não têm ideia do trabalho que isto dá para que isto depois saia como vocês estão a ouvir. Vamos imaginar que isto sai na perfeição, porque pelo menos acho que está um bom produto, pelo menos aquilo que temos estado a fazer. Mas vocês não têm ideia do trabalho que é feito no back-office ou no backstage, no behind the scenes. Estes dois meninos aqui fazem muito mais trabalho do que eu e não imaginam o número de letras que são escritas para que isto realmente funcione, e eu quase não tenho que fazer nada, é aparecer e falar, e é um pouco por aí que eu contribuo, mas estes dois meninos contribuem muito mais do que eu e por isso, da minha parte, um reconhecimento e muito obrigado aos dois, porque isto não seria possível se vocês não fizessem o trabalho que fazem. Bruno, acho que estamos todos aqui a contribuir e pá, obrigado por essa menção. Mas por acaso é engraçado, a malta não faz ideia do OneNote que a gente já tem. Não fazem mesmo. Nada. Aliás, deixa-me pegar por aí e dar aqui um bocadinho a visão por trás da cortina, não é? Sim. Que eu acho que é sempre uma coisa interessante, eu acho que é sempre uma coisa gira das pessoas também perceberem. Porque isto dizer, um podcast, aquilo não dá trabalho nenhum. Não. Um podcast, se calhar um podcast não dá trabalho nenhum, é verdade. Mas um podcast bom, podcast que tenha alguma qualidade, eu não estou a dizer que é o nosso, mas um podcast que tenha alguma mas podes qualidade. Dizer. Não, vá lá, fica mal. Mas um podcast que tenha alguma qualidade dá bastante trabalho. E este, por acaso, até tem dado algum trabalho, e eu lembro-me que a ideia do podcast até nasceu de uma reunião que nós tivemos o ano passado, no início do ano, em janeiro, se não me engano, e tínhamos a ideia, vamos criar um podcast. É fácil, ou é relativamente fácil, isto não dá assim tanto trabalho. Claro que estávamos enganados. Mas é giro e tal, e bora lá, e porque é uma coisa diferente e tal. E o que é certo é que conseguimos criar um podcast, fizemos o primeiro episódio, ficámos naquela, isto vai funcionar, não vai funcionar, não fazemos ideia. Então qual é a duração do podcast que estamos a apontar? Meia hora, 45 minutos, certo. E depois gravámos o primeiro episódio de 1h45. Levamos tanto na cabeça por causa disso. Foi verdade. Não, mas antes disso, nós acabámos de gravar o episódio e dissemos em off, isto foi mais do que aquilo. Não, isto não se pode voltar a repetir. E pronto. Já suávamos. Já, exatamente. Portanto, nós, então não é isto. Quer dizer, o formato é este, está giro, mas a gente não pode demorar tanto tempo. Não, a gente tem que cortar algures, certo? Vocês bateram logo no moderador a dizer, o moderador não soube calar as pessoas e não sei o quê. E desde então que eu digo que um episódio com menos de 1 hora não é episódio, não é? É verdade. Mas acho que já melhorámos bastante, era 1h45 e acho que reduzimos para números aceitáveis, digo eu. Os episódios e as pessoas sabem, têm andado à volta de 1h10, 1h15, por aí. É um episódio. Não é abusivamente longo. Mas pessoal, deem-nos os vossos comentários e fiquem à vontade para dizer, não, vocês calem-se um bocadinho porque não. Fiquem à vontade.
Opa, eu só queria acrescentar que um ano passou a voar, um ano destes episódios, e vocês estão a dizer a verdade, isto tem o seu trabalho e tudo, e tenho-vos a dar muito mérito também por isso, porque nós estamos os três aqui a fazer isto, e queria deixar uma nota de mérito também a todas as pessoas que estão a fazer este tipo de conteúdos. Muita gente começou durante a pandemia a fazer isto. O reconhecimento que vocês estão a investir o vosso tempo e é trabalho que vocês estão a fazer, não é uma coisa que vocês fazem sem pensar, sem se investirem, e depois pessoas com brio, como as pessoas que nós temos andado a seguir, que muito do conteúdo que eu tenho visto até a sair novo tem brio, as pessoas têm vontade de fazer melhor, essas coisas dão trabalho. Mas é assim, eu não sinto o trabalho que nós fizemos, não sinto no peso do trabalho, eu divirto-me imenso nestas nossas conversas e quero-vos dizer sim. Um ano, e olhando para o número de horas, nós estivemos a falar mais de 30 horas durante este ano gravadas. Isto, pronto, e o Bruno estava a mencionar, e o Miguel também, isto no backstage tem algumas, vamos dizer que alguns minutos a mais por cada episódio. É isso. By the way, isto demora um bocadinho de tempo a editar. Também tem esse pormenor, sem dúvida. Mas estou a dizer do ponto de vista de conversa. Nós juntamos-nos para ter estas conversas e eu acho que é fantástico que a gente, ao fim de um ano, quando comecei isto, não sabia, confissão, outra vez, abrimos o confessionário, mais uma vez para o nosso aniversário, mas confissão sincera, eu não sabia se isto ia funcionar. Quando nós começamos, eu acreditava no projeto, mas não sabia se havia... Se alguém nos ia ouvir, eu lembro-me de nós falarmos isto em backstage no primeiro episódio. Verdade. Será que alguém nos vai ouvir? E depois nós fizemos o episódio e dissemos assim, olha, mesmo que ninguém nos ouça, mesmo que não haja ninguém a ouvir-nos, já valeu a pena por esta conversa porque me diverti imenso. E foi este o espírito. Esse foi o espírito que nos acompanhou, eu acho, estes quase 30 episódios que nós já gravamos. Foi este espírito do, mesmo que ninguém nos ouça, nós estamos a gostar da conversa e a conversa é interessante para nós. E acho que esse foi, para mim, a coisa que mais força me deu para nós continuarmos nisto. E a segunda coisa foi o feedback e as pessoas todas que depois efetivamente nos começaram a ouvir, nos começaram a dizer que gostavam e isto começou a crescer. Verdade, e Marco, agora só para complementar aquilo que estás a dizer, e nesses dois pontos eu revejo-me, isto quando foi projetado, estava o Miguel a dizer, foi no início do ano, em janeiro, porque tanto a pandemia ainda não estava... pelo menos aqui não, na China estava a começar, aqui não. Portanto, isto iria para a frente e não era preciso uma pandemia para começar. Mas, de facto, a pandemia, entre tanta coisa má que trouxe às nossas vidas, acabou por trazer algumas poucas coisas boas e termos mais disponibilidade para fazer alguns projetos diferentes. Acho que, pelo menos neste caso, ajudou-nos a avançar mais rapidamente e, se calhar, com mais disponibilidade para fazer isto, se calhar com a seriedade que este projeto realmente merecia. Isso, se calhar, não começou com esse objetivo de ajudar as pessoas a passarem por esta fase. Sim, e nós temos aqui alguma... Pelo menos eu acho que, pelo menos pelo feedback que eu recebo, algumas pessoas dizem que gostam de nos ouvir e que estes... 1h30, 1h15, 1 hora que seja, que nos estão a ouvir, que ajuda, que as entretém e é sempre um bom momento em que se esquecem das outras coisas. Mas eu acho que há aqui uma parte também que é interessante, que é também nos ajuda a nós. E tu agora estavas a falar das nossas conversas. Nós demoramos 1h15 a falar, seja lá o que for, mas isto demora um bocadinho mais tempo. E as pessoas não sabem, mas nós falamos antes e falamos depois do episódio acabar. Portanto, nós às vezes até acabamos por comentar coisas que tivemos a falar durante o episódio e estendemos ali durante mais uns 20, 30 minutos de conversa. E isto, o tempo passa a correr e também nos ajuda a nós. Portanto, acaba por também ser uma terapia para mim. Para vocês não sei, mas eu creio que sim, porque eu acho que estamos todos no mesmo barco e acho que sentimos um pouco isso. Portanto, também foi uma viagem muito diferente daquela que eu estava à espera de ter, mas é uma experiência que, sinceramente, eu acho que está a ser positiva e que neste tempo de pandemia, então, acho que está a ser terapêutico, está a ajudar-me bastante a ultrapassar todas as coisas más que vão acontecendo à minha volta. Um excelente ponto. Eu até digo mais. Nós, de uma ideia que, como tu disseste, no início do ano, com um plano maluco que nós tínhamos na DICE Cultural na altura, que esta ideia fazia parte de um portfólio de N ideias, muito longe de pensar que vinha uma pandemia à frente. E a verdade é que, apesar de não termos realizado muitas delas, porque efetivamente a pandemia impediu planos físicos que nós tínhamos lá, tínhamos efetivamente um conjunto de iniciativas, outras que estavam com uma prioridade um bocadinho diferente e, como tu disseste, ganharam outro relevo e, felizmente, a equipa continua unida
A equipa da DICE Cultural é muito maior do que só estas 3 pessoas que vocês ouvem neste podcast, e se vocês virem outros projetos começam a ver outras pessoas e um abraço enorme para todos. E não só isso, este backstage tem muita gente, não é? É um palco pequeno e um backstage gigante, não é? Para muitas destas coisas, e é muito giro que nós tínhamos reunido no início do ano com um conjunto de ideias e hoje elas continuam todas ativas, as pessoas continuam cá e continuamos todos a fazer a mesma coisa, por isso esta união existe e é fantástica. Eu só queria mesmo complementar esse ponto. Vocês não sei se se lembram, mas no início das nossas gravações dos podcasts, talvez nos primeiros 5, 6, 7 episódios, havia uma pergunta da praxe que eu fazia, antes de nós começarmos a gravar, que era: quantos views ou quantas pessoas é que nos ouviram no último episódio? Yeah. E eu fazia isto porque gostava de saber o feedback das pessoas, gostava de perceber se realmente as pessoas estavam a gostar de nos ouvir, qual é que era a nossa capacidade de retenção, e estava a tentar medir o sucesso daquilo que fazíamos de várias formas. Era o número de pessoas, o número de pessoas que continuavam a ouvir-nos. Eu não sei se têm reparado, eu deixei de o fazer. E eu acho que isso também diz muito da experiência que eu estou a viver durante este ano convosco. Se calhar antes tinha uma expectativa, preocupava-me se as pessoas estavam a gostar ou não daquilo que estávamos a fazer. Eu agora, se estiver a fazer para 10 pessoas, para 100, para 1000, seja lá o que for, dá-me igual. Eu estou a divertir-me, está-me a fazer bem. Acho que para algumas pessoas, pelo feedback que tenho recebido, também lhes faz bem ouvir-nos. Portanto, eu neste momento, obviamente nós queremos crescer, os números importam, claro que sim. Dão-nos sempre mais motivação quando os números são melhores do que eram há um ano atrás, mas de qualquer forma, eu gosto de fazer o que estou a fazer. Acho que depois de um ano consigo perceber que aquilo que estamos a fazer não é um daqueles projetos que é para começar e morrer muito cedo, e isso é uma das coisas que a mim me dá mais pena em alguns projetos que quase que morrem à nascença e que até têm qualidade. E acho que nós estamos a consolidar este projeto, e o facto de eu já não estar preocupado com isso significa que nós estamos a fazer alguma coisa de bem, digo eu. Pelo menos é essa a minha percepção das coisas. Portanto, muito feliz com aquilo que estamos a fazer. Espero que as pessoas também, e que continuemos a crescer, e que não seja só um ano, e que sejam mais 2, 3, 4, e que isto continue e sempre a melhorar, porque acho que ainda temos muita coisa para melhorar, mas acho que estamos no bom caminho. Deixa-me só acrescentar aqui um ponto, desculpa lá, que é, para mim, a parte mais importante é realmente, bom, para já, se tivermos feedback das pessoas, então isso é excelente, claro. E já tivemos vários feedbacks de várias pessoas, e para mim, eu gosto particularmente das pessoas que dizem que nós acabamos por ser a companhia delas enquanto elas estão a fazer qualquer coisa. Para mim, não é que não me interesse se temos 50 ou 100 ou 300 ou 1000 e tal ouvintes, não é isso. Mas eu já fico contente, e fico mesmo muito contente, se conseguirmos tocar as pessoas de alguma maneira e se conseguirmos fazer com que as pessoas fiquem um bocadinho mais felizes por nos ouvir e falar sobre um hobby, porque isto é um hobby, ok? Portanto, sim, só isso para mim já é fantástico e já é uma força que eu ganho para continuar a fazer isto da mesma forma, um bocadinho melhor, claro, todos os episódios. Portanto, só por aí, pá, malta, muitíssimo obrigado, e continuem a mandar os vossos comentários, porque isso para nós é extremamente importante. Eu vou pegar nesse ponto e vou só complementar com a voz das pessoas que nos fizeram chegar as mensagens, porque a verdade é, nós pedimos a todos vocês que estão desse lado para nos mandarem as vossas mensagens de parabéns, pois é mesmo esse tipo de episódio hoje, é um episódio especial, e queríamos que nesta celebração que nós estamos a fazer em conjunto convosco, vocês também fizessem parte deste episódio. Por isso, eu vou passar agora a palavra a vocês, alguns de vocês, para vocês também poderem partilhar deste momento. Por isso vamos ouvir algumas mensagens que nos fizeram chegar. Olá pessoal, daqui fala o Nuno Silva e venho dar os parabéns à DICE Cultural pelo vosso podcast, também ao Marco, ao Bruno e ao Miguel pelo vosso podcast, que eu acho que é excelente, que ajuda bastante a divulgar os board games em Portugal, que ainda estão assim um bocadinho no começo e acho que precisam de uns empurrõezinhos. Nós já temos vindo a fazer algum trabalho no grupo Board Gamers de Oeiras, juntamente com a DICE Cultural também, e cada vez vamos tendo mais pessoas nos grupos, então este tipo de iniciativas acho que são ótimas, e agora é esperar que acabe aqui o confinamento para ver se podemos voltar a jogar, né? E claro, para ver se vos continua a ganhar, né? Porque tem que ser. Abraço.
Olá pessoal, daqui é a Aurora do canal Na Mira, ou Lotas Coelho, como muita gente me conhece. Eu e o meu pacotinho, que ainda está aqui no forno, queremos desejar um feliz aniversário, muitos parabéns. Estamos muito contentes e também muito contentes por poder fazer também parte de um bocadinho da vossa história. Temos pena de não estarmos mais perto, mas estamos sempre a seguir-vos. Isto nas redes sociais também tem isso de bom. Queremos felicitar-vos e também dizer-vos que há uns anos atrás fomos convidados por um evento vosso, para o Scuba Dice, e que nos deixou muito carinho, não só por termos tido a oportunidade de poder falar, mas de termos conhecido pessoalmente algumas das pessoas que vemos do outro lado do ecrã ou através do Facebook, que as redes sociais têm esta coisa ótima, mas também para vos dizer que foi nesse evento que eu conheci o jogo, não é que mudou a minha vida, mas que me fez assim adorar, e há muito tempo que está no meu top desde que experimentei aí, que foi então ele, o Concórdia. Muita gente sabe que é o meu jogo favorito, mas que eu estive muito tempo relutante de o jogar, e foi graças ao vosso evento, foi graças a vocês, não é? Se não nos tivessem reunido com outro pessoal, com o João Quintela, que foi com quem nós experimentámos o jogo, nunca teria então conhecido este jogo. Isto aqui é à parte, é uma história que me marca em termos de dice cultural, porque foi realmente com vocês, mas não quero fazer isto de mim, quero sim para vocês. Vocês são muito especiais, continuem com o ótimo trabalho e que nós possamos ver aqui durante muitos anos. Olá pessoal, sou o Daniel Alexandre e queria dar os meus parabéns ao DICE Podcast por este primeiro aniversário. Em particular ao Marco, ao Bruno, ao Miguel, por serem a voz do podcast, e a todos os convidados que contribuíram com a sua participação. Muitos parabéns a todos. Olá, o meu nome é Nur Carvalho, sou vosso ouvinte desde o episódio número 1, gosto muito de ouvir, tenho aprendido imenso e gosto imenso da vossa dinâmica. E até graças a vocês já comprámos um jogo novo cá para casa que jogamos em família, que é o Flamand Rouge, que é um jogo espetacular sobre ciclismo, não é, filha? Sim, pai, é muito divertido para jogar com a família. Olá, sou o Rui Soeiro e o podcast da DICE tem sido uma companhia durante este pandémico da vida real. Foi o título do primeiro e bem que podia ser o da Season. Muitos parabéns à DICE pela iniciativa e, claro, aos três fantásticos que a dinamizam. Continuem a proporcionar excelente entretenimento e melhores recomendações. #Skulking. Olá, DICE Podcast. Para mim tudo, muitos parabéns. O meu nome é João Luís. Quero vos dizer para continuarem neste trabalho que têm feito até agora. Tem sido muito interessante acompanhar-vos. Acompanho-vos há 6 ou 7 meses para cá. Tem sido uma companhia no trabalho, aquela horinha que eu vos estou a ouvir, passa a voar, e espero que tenham super prazer no que estão a fazer, porque eu tenho um super prazer em ouvir-vos. Muita força. Obrigado à Aurora, ao Daniel, ao João, ao Nuno, ao Nuro e ao Rui pelas suas mensagens. Muito obrigado por estarem connosco, por estarem a partilhar este episódio de aniversário e pelos vossos votos de aniversário. E as mensagens incríveis, adorei ouvir, é muito giro. Nós antes estávamos a falar exatamente da companhia que somos para algumas pessoas. Ouvir isso dito por vocês, acho que é fantástico. Vocês são a nossa companhia, apesar de não vos ouvirmos. Queria só dizer que nós em backstage falamos muito disto. O que é que será que as pessoas de vez em quando vão achar disto? O Bruno gosta muito de dizer, espero que consiga encaixar aqui um jogo que ninguém conhece. Bruno, apresentaste-me imensos durante o podcast, por isso deixo só esse comentário. Se calhar muita gente também ficou a conhecer novos jogos por causa de ti, por causa das tuas partilhas, mas é muito bom ouvir mensagens como foi o caso do João, que estava a comentar que nos ouvia no trabalho, tinha uma horinha para nós no trabalho, que é muito bom. Não sei, com força, vou-vos passar a palavra só para também não estar aqui. Olha, eu conheço algumas destas pessoas pessoalmente, outras conheço das redes sociais, mas obviamente tenho que agradecer estas palavras bonitas que todos nos endereçaram. Queria falar primeiro ao Nuno Silva, que é uma pessoa especial para mim, é uma das pessoas que está talvez desde o segundo evento do Grupo Board Gamers de Oeiras, portanto já lá vai muito tempo, que nos acompanha há muito tempo também, e que ele por acaso aqui estava a falar que estava com saudades de voltar a ganhar os jogos todos. Eu não posso dizer que não, ele realmente é, e vou confessar aqui, e não vou dizer mais nenhuma vez, portanto aproveita, Nuno, mas tu mereces por causa da mensagem que nos enviaste, e ele é provavelmente o melhor jogador de jogos de tabuleiro que eu alguma vez defrontei. É terrível. Ele está a aprender um jogo novo e já está a pensar nas estratégias, e quando começa o jogo dá-nos um baile que há alguém que acabou de explicar o jogo porque já o jogou umas 10 vezes e, bem, enfim. Nuno, muito obrigado, mas isso vai acabar quando nós voltarmos. A Aurora. Embora. Sim. Não, este ano de pandemia eu estou a fazer um treino intensivo com outra pessoa que já lá vamos. Eu quando sair daqui vou com uma estaleca, meu Deus. Nuno, aguarda-me. A Aurora, também um excelente
excelente trabalho que ela está a fazer e que eu aprecio, e muito obrigado pelas tuas palavras. E em boa hora tu foste àquele evento da DICE, porque realmente se tu deparaste com um dos melhores jogos de sempre, e se alguém disser o contrário, eu não vou discutir isso agora, mas realmente foi-te apresentado um excelente jogo, ainda bem que o fizeste, e obrigado pelas tuas palavras. Ao Daniel, que é provavelmente a pessoa que mais choca comigo em relação ao tipo de jogos que nós jogamos, aos nossos gostos, mas é provavelmente uma das pessoas que eu mais aprecio saber em termos de críticas, de opiniões em relação a jogos. Eu adoro falar com ele sobre jogos, apesar de sermos completamente diferentes como jogadores. Nuro, muito obrigado pela tua mensagem. Adorei a mensagem que a tua filha agora nos enviou. Eu não sei se vocês não saberão, obviamente, mas eles sabem aqui, o Marco e o Miguel, eu não quis ouvir as mensagens até agora, portanto, isto foi ouvido pela primeira vez, está a ser espontâneo, e gostei muito de ouvir as mensagens que ouvi. Rui Soeiro tem sido a pessoa que já desde há algum tempo tenho jogado contra ele às sextas-feiras nos nossos eventos digitais, e já que deixaste aqui uma hashtag, eu deixo também uma hashtag, que é para a semana é que é. E não vou dizer mais porque eu também já estou a ficar farto de certas coisas que estão a acontecer e já começa a ser uma tendência entre o Nuno e o Rui, mas pronto, passando à frente. E João Luís, por fim, gostei muito da tua mensagem, não te conheço pessoalmente, mas se nós conseguimos tocar-te de alguma forma e se realmente também há alguma coisa que temos em comum, que é no trabalho, eu ouço muita coisa em relação ao podcast e conteúdo de jogos de tabuleiro, se nós conseguimos fazê-lo para ti, ótimo, fico muito contente por conseguirmos ajudar. Pá, espetacular, espetacular. Não sei, Miguel, queres acrescentar alguma coisa? Que eu também tinha aqui alguns comentários, mas vou-te deixar falar primeiro se quiseres. Quero só agradecer, em primeiro lugar, a todos. Como o Bruno, eu conheço algumas das pessoas pessoalmente, outras nem por isso, mas não é por causa disso que valorizo mais uns comentários do que outros. Sim. Pelo contrário, valorizamos todos por igual e toda a gente que nos ajude a crescer, pá, fantástico, e que nos ouça, pá, muitíssimo obrigado. Só um pormenor, e dando início aqui ao bingo do João Quintela Martins. Se não me engano, a Aurora deve ter jogado o Concórdia com o João Quintela Martins, porque deve ter sido provavelmente a única pessoa que disse: epá, joga este jogo é espetacular. É que de certeza absoluta que deve ter sido eu. Portanto, se alguém tinha João Quintela Martins para o minuto 37... Não, a Aurora já bateu, que ela introduziu, foi quem introduziu o João Quintela no episódio e no comentário dela. É muito bom. Se ouvirem o Daniel Alexandre falar mal do Concórdia, não liguem, pensem duas vezes sobre quem pedir opiniões. Eu acho que o João Quintela Martins é capaz de dizer coisas muito bonitas sobre o jogo, liguem mais à opinião dele. O Daniel deu o comentário dele já, ele não sabia que a Aurora ia falar desta forma, senão se calhar já tinha posto logo ali. Não sei. Nem que seja só para se meter com o Bruno, Eu faço minhas as vossas palavras, sem qualquer dúvida. Só queria acrescentar um grande abraço ao Nuro, porque o Nuro, efetivamente, eu conheço o Nuro já há muito tempo, até profissionalmente, e lembro-me perfeitamente dele mostrar um interesse por entrar no hobby, nós falarmos e depois ele seguir o podcast mesmo desde o início e apoiar-nos imenso, por isso queria lhe deixar mesmo um abraço pessoal. Claro, eu abraço a todos que já nos deixaram estas mensagens, e nós ainda temos mais mensagens, ainda vamos ouvir mais e vamos só falar aqui um bocadinho. Muito, muito obrigado, malta, por estas mensagens e por estarem desse lado. Continuando esta conversa e fazendo a ponte para algo que é perfeitamente normal, ao fim de um ano nós refletirmos de um podcast com tantos episódios, é quais foram, ao fim deste ano, os episódios que mais nos marcaram. Eu, para não ter sempre eu, se calhar, dar aqui o pontapé de saída, vou passar aqui a palavra ao Miguel. Não sei, Miguel, queres dar-te aqui o pontapé de saída, assim, algum episódio que tu sentiste mais marcante destes 27 episódios que nós já fizemos? Começo, sim, senhor. Eu tenho aqui vários que para mim foram marcantes, uns por uma razão, outros por outra. Confessionário, de vez em quando foi duro, foi assim. Pronto, já que vais falar nisso, eu falo da prateleira da vergonha. Já sabia. Pronto, já que pegaste nisso, ao menos é à grande. Ou o da prateleira da vergonha, porque claro que é difícil para toda a gente assumir que a tem e qual é o tamanho da prateleira e pronto, enfim, não vamos por aí. Depois eu também tenho aqui os jogos mais estranhos que já jogámos. Esse eu acho que foi um episódio particularmente engraçado, porque... Foi, sim, senhor. Falámos de... Vocês jogam coisas muito estranhas, tenho-vos a dizer. Eu claramente, nesse episódio não tinha nada para não, nada. Eu não me lembro de tu teres falado nesse episódio sequer, portanto... Pois é, estava doente, não era?
Estava. E já agora também, porque pegando nesse episódio dos jogos estranhos, também porque o Bruno também de vez em quando traz uns jogos que também são assim um bocado estranhos. Mas pronto. Eu já começo a perceber que sim, não é? Eu não tinha essa ideia. Não. Mas... São só diferentes. E depois 2 episódios que para mim foram realmente muito bons e que foram 2 episódios com convidados, um que foi a usabilidade nos jogos de tabuleiro com o André e o episódio com a Ana, sobre os jogos de tabuleiro do ponto de vista das mulheres, que eu acho que realmente foi um excelente episódio com um ponto de vista muito diferente e eu acho que foi um episódio importante até mesmo para o próprio podcast. Foi uma conversa surpreendente, abordamos pontos de vista muito giros e acho que depois podemos falar até mais da vossa opinião sobre isso, mas sim, foi um episódio muito bom, sem dúvida. Sim. E um abraço para a Ana, por se nos está a ouvir. E outro para o André. Por estas conversas e por estas partilhas que foram mesmo fantásticas. Bruno, do teu lado, sim, episódios marcantes. Tenho alguns. Eu vou começar pelo primeiro de todos, por razões acho que óbvias, por ser o primeiro, por haver muitas expectativas e ao mesmo tempo não havê-las. Foi estranho, estávamos a palpar terreno e acho que com algum nervosismo, com a inexperiência, acho que foi um episódio interessante no ponto de vista da experiência, não estava nada à espera de ser como foi e fazendo a retrospectiva acaba por ser também muito especial por isso mesmo. Depois tenho também o episódio, como o Miguel indicou, com a Ana Abrantes, sobre a igualdade, o papel das mulheres nos jogos de tabuleiro. Acho que foi muito interessante a conversa, com uma pessoa muito especial. Todos os convidados são especiais, mas eu conheço a Ana já há algum tempo e realmente gosto imenso dela e foi espetacular essa conversa que nós tivemos com ela. Foi também muito importante para o nosso podcast. Acho que houve ali uma viragem também, conseguimos chegar se calhar a mais pessoas, se calhar também mais de género feminino, acabou por ser muito, muito, muito bom e nós tivemos esse feedback, foi realmente muito interessante. E depois, ele já falou aqui dos jogos mais estranhos, acho que esse episódio foi divertidíssimo, mas há bocadinho começámos com o bingo, vamos voltar, a conversa que tivemos com o João Quintela Martins, dos jogos cooperativos / competitivos, e que foi uma conversa giríssima, de uma pessoa que para mim já não é só aquela personalidade, vamos lá, eu não queria dizer cromo, mas o João Quintela Martins é uma pessoa espetacular de se falar, é uma pessoa espetacular, é verdade, sim, senhor. Realmente, ele é um amigo, é um amigo, exatamente, há muitos anos. Nós vamos conhecendo aqui muitas pessoas com quem vamos jogando e vão se tornando amigos, mas o João Quintela Martins é uma daquelas pessoas que não é preciso nós conhecermos há muito tempo para nos familiarizarmos com ele. Ele é uma personagem única nesta indústria e não digo isto de um ponto de vista negativo, ele é realmente uma das melhores pessoas que esta indústria pode ter e não só um excelente designer, mas eu hoje considero também um excelente amigo e aquela conversa foi de partir a moca a rir e fez-me reviver muitas das memórias que nós fomos construindo ao longo dos anos, porque ele começou por ser um jogador e não o designer que as pessoas conhecem, e é mais assim que eu o conheço como uma pessoa que joga comigo e eu adoro jogar com ele e conversar fora até desta esfera dos jogos de tabuleiro. Gosto de falar de jogos de tabuleiro, mas não tanto só à mesa, às vezes fora. Nós acabávamos um jogo, acabávamos a noitada e passado 1 hora ainda estávamos lá fora a falar sobre jogos de tabuleiro, porque ele é daquelas pessoas que quando fala durante 5 minutos, não são 5, passou já 1 hora, mas foi isso que pareceu que foram só 5 minutos. Muitos outros episódios me marcaram, mas eu diria que estes, talvez também o dos prémios da indústria, porque houve algo dentro de mim com o Rainer Knizia que aquilo disputou-me ali uma raiva interior e eu senti gozo em fazer troça do senhor, apesar do senhor ter mais razões para fazer troça de mim do que eu dele, porque ele, pelos vistos, é um doutor na indústria, não é? Mas sim, houve muitos momentos memoráveis, até parece que é injusto só mencionar alguns e não outros, mas estes aqui, sem dúvida, marcaram-me bastante. Eu só vou acrescentar que o João, primeiro um abraço para o João e depois dizer que o João Quintela Martins esteve desde o início a apoiar este podcast e se calhar as pessoas não fazem ideia, mas o podcast tem uma intro que ainda nos acompanha, que está nos nossos vídeos de how to plays e de unboxings, essas coisas que nós fazemos no YouTube, está em todo lado e tem lá uma menção, se vocês não leem a descrição dos episódios até ao fim, mas lá na descrição vocês vão ver, dá uma menção sempre ao João como sendo o autor da nossa intro, uma original que ele nos doou e é um apoio enorme e que se queria deixar também ao fim de 1 ano, destas horas todas, o João esteve sempre em todos os episódios, num deles como convidado e nos outros todos pela sua
pela sua música a abrir. Ele abre antes de nós falarmos e é sempre giro, pá. E é verdade, o que tu disseste é uma boa descrição. Um amigo pessoal e um amigo do podcast, um amigo da DICE. É muito giro vermos isto e olharmos para este ano assim, dessa forma. Eu só vou acrescentar alguns momentos. Eu concordo com os vossos momentos todos. Eu concordo com todos. Eu tenho boas memórias de todos os episódios. Mas a fazer este exercício eu lembrei-me do episódio do Mal Perder. Episódio número 23. Eu rimo tanto nesse episódio, rimo tanto fora de câmara de gravação, eu rimo que nem me perdido nesse episódio. Ficar a entender que vocês todos têm mal perder, não é? É sempre muito bom entender. Culpado. Todos nós dissemos que tínhamos mal perder de uma forma ou de outra. Nós redefinimos, foi a definição de mal perder. Foi muito engraçado. Bom. Está bem. Eu assumi e não vou voltar atrás. O Miguel, que afinal só ganha 10% das vezes, mas as últimas vezes que eu tenho jogado desde esse episódio para agora, ele não ganhou 10%, por isso eu vi alguma coisa que mudou nesse episódio. A experiência, Marco, a experiência. Tu entretanto, tu vais percebendo as mecânicas e como é que os jogos funcionam e agora ganho 11%. Foi bluff. Foi bluff. A levar tareia nas últimas vezes tenho jogado com ele, mas pronto, tudo bem, está justo. Olha, mas assim, um episódio também que eu achei muito relevante foi o episódio do Natal. A mim, partilhando pessoalmente, para mim, em que eu passei o Natal, como se calhar muita gente, como vocês e como muita gente, assim, longe da família e tudo, partilhar convosco e o exercício que nos desafiamos a fazer, de nos lembrarmos de que eram os jogos de tabuleiro, a importância dos jogos de tabuleiro no nosso Natal, e lembrar-me dos natais que eu tinha com o meu irmão, com a minha família, a jogar jogos de tabuleiro e tudo, e ouvir as vossas histórias e partilhar, comungar um pouco das mesmas e conseguir rever isso, marcou-me a mim. Saí desse episódio muito feliz por ter tido esse momento de partilha e queria-vos deixar isso, porque acho que foi o ano certo para nós termos aquela conversa. Acho que foi importante, pelo menos para mim pessoalmente, e porque graças a vocês. E claro, não lembrar outros 2 episódios que eu achei incríveis, foi o da batota, que o João Quintel ainda hoje pega comigo a dizer que eu sou o criativo, não é? Que nós tínhamos dito inovador. Essa malta é toda inovadora. Não sei se achou, o que é que ele disse no comentário, acho que é, vocês são uns inovadores, que ele comentou isso no episódio. Foi muito bom. Foi um episódio muito giro, diverti-me imenso. E o das mecânicas preferidas por um ponto. Nós começamos esse episódio, fizemos um episódio que é o episódio número 14. Chegamos a fazer o episódio, tínhamos muito mais notas. Outra vez o nosso OneNote que tinha rios e rios de notas que nós de vez em quando não falamos nos episódios. Isto não é estruturado, isto são coisas que nós vamos pensando e vamos dizendo, se calhar vamos pôr aqui mais isto, ou mais aquilo, ou mais aquele outro, e pomos isso tudo no OneNote. E a realidade é que esse episódio em particular ficou muito por dizer, e depois foi muito giro, nós recebemos o feedback das pessoas a dizer, olha, vocês podiam ter falado mais coisas, e nós pegamos, e no episódio 18, parte 2 das mecânicas, e foi um episódio igual, foi um episódio tão forte como o primeiro, e o facto de termos feito isso, e termos feito isso com base no feedback das pessoas, para mim marcou-me, porque foi se calhar aquele grande episódio em que nós dissemos, e depois tivemos um com o André também, em que nós no próprio episódio estávamos a dizer ao André, olha, tu tens que vir cá falar agora, porque nós já temos aqui um ponto que começamos e claramente não acabamos, que foi da usabilidade, então venha aí um episódio a seguir. Foi muito, muito giro isso. Acho que foram muito bons episódios e muito boas memórias que eu guardo disto, e eu só deixo, se calhar, um momento certo, depois das nossas ideias, ouvirmos mais algumas mensagens, umas mensagens que nos enviaram, onde também partilharam quais eram os vossos episódios preferidos, por isso vou-vos dar a palavra a vocês, que estão desse lado. Olá, eu sou o Pedro Carvac e estou aqui para dar os parabéns a este brilhante podcast, que é o podcast da DICE Cultural. Este aniversário já é um marco de bom trabalho, de qualidade, daquela marca de qualidade que a DICE Cultural também nos habituou. Um podcast que faz falta, um podcast que traz sempre temas interessantes e que me habituei a ouvir, quer a caminho do trabalho, quer aqui em casa, sempre com o sorriso nos lábios, tem sempre boa disposição, além de temas interessantes a decorrer. O episódio que eu gostei mais foi o episódio sobre batota nos jogos de tabuleiro. Isto porquê? Porque eu detesto que se faça batota, mas por vezes reajo de uma forma muito brusca à batota e aqui com os nossos amigos aprendi alguns truques para não reagir da mesma forma e para saber lidar de uma forma diferente com a batota nos jogos de tabuleiro. Muitos parabéns à DICE Cultural, muitos parabéns a todos os que a compõem. Espero que continuem este enorme, fantástico trabalho que têm feito e espero ver-vos a todos numa mesa bem perto de vocês. Muitos parabéns, DICE, pelo vosso primeiro aniversário. Eu sou Cristina Fidalgo e é com muito orgulho que vos vejo alcançar esta etapa com todo o vosso crescimento e acompanho
desde o dia que esta ideia foi apresentada e que vejo o vosso apoio à comunidade Board Gamers. É de ter realmente todo o orgulho nesta vossa equipa. O episódio que mais gostei foi o episódio em que tiveram a Ana Abrantes como convidada, porque trouxeram novas visões e opiniões aos jogos de tabuleiro. Parabéns a toda a equipa do DICE Podcast. Muitos parabéns a toda a equipa do DICE Podcast. 365 dias de emissão contínua é façanha, digamos. O meu nome é Francisco Maia e sou o vosso fã número 1 na região de Cascais e quem sabe no mundo inteiro. Eu ouço-vos desde o princípio, mas eu penso que foi no segundo ou terceiro episódio que eu percebi que havia qualquer coisa de muito especial aqui. Passaram uma hora inteira a discutir se haveriam de se livrar ou não se livrar as cartas dos jogos de tabuleiro e foi aí que eu soube, este é o podcast para mim. Grande abraço de parabéns e que se sigam muitos mais anos de celebração. Muitos parabéns, DICE Podcast, não só pelo vosso primeiro aniversário, como também pelo excelente trabalho. Sou a Patrícia Oliveira, sigo-vos já há algum tempo, e o meu episódio preferido foi os jogos para jogar a dois. Uma vez que cá em casa somos um casal de board gamers, este tema não podia vir mais a calhar. E ainda por cima falaram do meu jogo favorito, Seven Wonders Duel, que quem me ensinou a jogar foi o Marco Silva na Augusta Con. Estas coisas não se esquecem. Parabéns mais uma vez e continuação de um excelente trabalho. Obrigado, Cristina, Francisco, Pedro e Patrícia, pela vossa participação, pela partilha e pelas vossas mensagens. É realmente muito engraçado. Pá, eu vou deixar só aqui um comentário, vou-vos deixar também comentar, mas eu deixo um abraço à Patrícia, que comentou exatamente um momento muito giro em que eu estava lá na Augusta Con. Um abraço também para o Alberto e para a Cecília, que estávamos lá a jogar e eu já não me lembro se estava a jogar, acho que estava a jogar para aí Colt Express ou estava a jogar o Azul, eu já não me lembro, estava a jogar qualquer coisa, já não tenho preciso momento do que é que eu estava a jogar, mas lembro perfeitamente do Alberto ir ter comigo e dizer, olha, sabes jogar o Seven Wonders Duel? Está ali um casal, queria começar a jogar, consegues ir lá explicar? Eu, claro que sim. É aquela coisa que nós fazemos, já está inata em nós, não é? Quer dizer, alguém quer jogar um jogo, claro que a gente explica o jogo. E a malta que eu estava a jogar, a Cris, o Pedro, acho que também estava lá a Francisco, estávamos alguns a jogar e a malta ficou ali um bocado à espera, mas eu fui explicar e não conhecia a Patrícia. E depois foi muito giro ver o projeto dela, da Carta Mágica, a nascer na pandemia e, olha, queria lhe deixar um enorme obrigado por ela se lembrar desse momento que, pá, eu lembro-me perfeitamente de lhe estar a explicar a ela e ao namorado o Seven Wonders Duel lá na Augusta Con, que foi também com muito gosto que eu fiz, pá, uma excelente mensagem. O Miguel também estava a falar do episódio da Ana Abrantes, a Cristina estava a falar do episódio da Ana Abrantes, é giro ver estas coisas, mas pá, Bruno, não sei se queres deixar aqui algum comentário. Sim, quero agradecer a todos eles, ao Pedro, à Cristina, ao Francisco e à Patrícia pelas palavras, mais uma vez, muito contente por ouvir o que acabei de ouvir, pessoas de quem eu gosto bastante e que têm feito um trabalho brutal para que este hobby esteja cada vez mais vivo num país que é tão pequenino, e agora é que nós nos apercebemos do quão pequenino este país é, porque estamos a falar de pessoas, ainda há bocadinho estamos a falar da Aurora, que é do Algarve, do Pedro, que penso que é do Minho, Braga, não é? Não sei de onde é que é Patrícia, sei que o Francisco é de Cascais, a Cris está por aqui agora em Lisboa, não é? Mas não é daqui, certo? Mas os caminhos cruzam-se e ver que os nossos pares, e quando eu digo os nossos pares, porque muitas destas pessoas ou trabalham em prol da comunidade ou também têm canais, têm plataformas onde produzem conteúdo e sermos respeitados por estas pessoas, por quem eu também tenho muito apreço e aprecio o trabalho que fazem, acho que é espetacular. E acho que é este o caminho. Nós somos tão pequeninos, em termos de comunidade, num país que é tão pequenino também, acho que tem de ser assim. Temos que nos apoiar uns aos outros e estilos completamente diferentes que eu acho que são necessários para que o hobby cada vez seja mais relevante em Portugal. Assino por baixo, Bruno. Passo a palavra ao Miguel, mas subscrevo exatamente o que eu penso e o que eu sinto. É isso. Tornaste em palavras. Espetacular. É muito. Completamente. E quer dizer, lá está. Somos um país pequeno, já de si já não tem muita gente. Verdade. E depois estamos a falar de um hobby que ainda menos gente tem. É um nicho. É um nicho. Muita pena nossa, mas é verdade. Certo, mas é o costume, que é como é que tu convences 1 milhão de pessoas, é uma de cada vez. Se tivermos mais 10, mais 20, mais 30, mais 100... ok, ótimo, são mais 100, mais 200, mais 300 e é uma de cada vez e é assim que vamos conseguindo introduzir o hobby às pessoas e mostrar que existem vários jogos de tabuleiro e que se um jogo não é para elas, ok, não é por aí, há de haver outro de certeza que lhes vai encher as medidas e que elas não se vão fartar de jogar aquilo.
E Miguel, e é por sermos tão poucos que eu acho que ainda se torna mais especial, porque conseguimos ver o nome das pessoas, torna-se mais familiar, mais pessoal, não é? Sem dúvida, acabamos sem dúvida. por nos cruzar e não é uma coisa tão, não é distante, acabamos por nos aproximar, porque apesar de um estar no Minho, outro estar no Algarve, outro estar em Lisboa e noutros pontos do país, cada vez mais digitalmente, não é? Mas parece que nos conhecemos uns aos outros mesmo que ainda não tínhamos estado juntos pessoalmente. Portanto, acho que apesar de querermos cada vez sermos mais, não é? Sermos crescer em termos de comunidade, acaba por ser especial o facto de ainda sermos tão poucos, porque acaba por ser muito bom conhecermos e darmos nome às entidades. Claro A Namira é a Aurora, Curious Box é o Verdade. Pedro Kerouac, a Carta Mágica é a Patrícia Oliveira. Agora estava aqui a olhar para a mensagem do Francisco. O Francisco é uma das pessoas que mais dinamiza a comunidade de 18XX e eu associo o nome do Francisco a essa comunidade e é uma daquelas coisas que eu ainda quero explorar e que tenho muito medo de explorar, mas se eu tiver que pedir ajuda é o Francisco. Portanto, Ora da imagem. é isto mesmo. E depois é giro, porque nós conhecemos-nos todos e somos todos amigos e a amizade vai de vez em quando até para lá do tabuleiro e dos projetos e tudo. E nasceu dos projetos. E momentos, como o que a Patrícia estava a dizer, de alguém explicou-nos um jogo. Eu já expliquei os jogos a pessoas que depois se associaram à Dice Cultural. Eu conheci o Miguel por causa de... Nós os dois conhecemos-nos por causa do evento Gloomhaven, não é? Quer dizer, eu conheço-te, Bruno, por causa de jogos de tabuleiro. E depois criamos aqui uma amizade que é incrível. Pronto, nós temos jantares, temos coisas, temos vida para lá deste projeto, para lá do projeto da Dice Cultural, para lá do projeto do podcast e para lá até dos jogos de tabuleiro, mas estamos lá e isto é engraçado como uma coisa depois cria bases e fundações muito sólidas para construir outras coisas e esta comunidade toda, o Miguel estava a dizer, é pequena, o país é pequeno, isso é bom. Porque eu consigo seguir estes projetos todos em Portugal. Se calhar já não consigo fazer o mesmo com os projetos todos internacionais. Sigo se calhar os principais, mas em Portugal eu posso dizer que sigo efetivamente todos os projetos que existem porque é possível, é humanamente possível. E isto não é uma coisa má, eu acho que é uma coisa boa. Porque são todos projetos de qualidade que existem, muitos deles têm vários anos. Nós estamos a celebrar o nosso primeiro aniversário neste projeto, mas pouca gente sabe. Mas este é o mês também que faz 4 anos de existência da Dice Cultural. É o mesmo mês. Curioso, foi uma curiosidade, não foi um acaso, nós estávamos há bocado a falar que o projeto nasce, a ideia de fazermos o podcast nasce em janeiro do ano. Na realidade a ideia até nasce antes, só que não estava no... Nós fazemos planos anuais. Sim. Nós fazemos planos anuais de atividades, não é? E não nasceu durante o ano anterior como proposta para ser levada a projeto no ano seguinte. E isto é perfeitamente normal. E em janeiro podia ter calhado em qualquer mês. E estão aqui as 3 pessoas que podem dizer que não me vão deixar mentir. Nós não combinamos fazer isto em nenhum mês. Nós fomos trabalhar para a coisa nascer. Confere. Sim. E nasceu em abril. No mesmo mês do aniversário da Dice Cultural. Por isso fazemos 4 anos e 1 ano, que é muito giro. Foram mensagens muito boas e pronto, queria deixar esse obrigado a mais umas mensagens. Pessoal. Mais estas mensagens, mais um momento de partilha em que vocês fazem parte deste episódio connosco e estou a adorar este formato já agora. Estou a adorar mesmo. E acho que também há uma coisa engraçada, que podemos falar aqui um pouco, que também nesta retrospectiva, que foi na mesma ideia de uma coisa que poderíamos fazer, muito parecido com o que nasceu este podcast, não é? Poderíamos fazer isto e temos pessoas para fazer isto e decidimos então uma experiência que fizemos durante este ano de existência e de criação, foi o segmento dos tops, que foi muito bem recebido. Outra vez, uma carolice, que nós não fazemos ideia quantas pessoas é que iam gostar, quantas pessoas é que iam estar, quantas pessoas é que... mas a gente vai fazer e vamos nos divertir a fazer uma coisa. E logo se vê. Exatamente. E fizemos, e metemos um vídeo e pusemos no podcast e tal como aconteceu no nosso primeiro episódio, como nós partilhamos daquela estimativa fantástica que nós vamos fazer isto em 30 minutos e depois fizemos mais 1h15 do que os 30 minutos que nós tínhamos planeado. Foi uma boa estimativa, nós somos muito bons a estimar. E... Há gajos que não se calam. E depois espetacular foi isso aconteceu exatamente a mesma coisa no episódio dos tops, só para vocês saberem, partilhando aqui, abrindo aqui a cortina do backstage. Se me lembro bem, nós tínhamos dito que fizemos assim umas contas. Houve um gajo armado em engenheiro que foi fazer umas contas e tudo e disse, não, 3 minutos por episódio, somos 4, dá não sei o quê, não pode ser, então nós vamos fazer isto, 1 minuto e meio por cada número, não é? De cada um de nós, vezes 4 e tudo, a gente fica aqui abaixo de 1 hora de certeza. Nós tivemos que partir o episódio em 2 partes porque cada uma delas quase que chegava ou passava as 2 horas. Nós fizemos 4 horas e qualquer coisa de episódio. Por isso,
Pronto, eu só queria partilhar este momento que para mim foi... Eu fui um engenheiro, eu estava a falar de mim próprio, como é evidente. Eu fui um engenheiro que gostou de fazer os planos, lá, coisa e tal, arquiteto e tal, vai lá fazer aqui, mas vai ficar... Tá, com toda a certeza que fica abaixo de 1 hora. E nós acho que estávamos no número 4 e eu estava-vos a dizer, malta, já estou a apontar para as 2, eu já tirei a toalha de 1 hora. Isto já foi. Não, mas repara, isso já é uma característica, né? Que é, o primeiro episódio do podcast descambou completamente e o primeiro episódio do Dice Top também descambou completamente. Portanto, nós somos bons a planear, mas é do primeiro para a frente. Portanto, vamos ter que arranjar alguém que planeie os primeiros. E isso é diferente. Mas é assim que o Marco nos vai enganando. Eu só tenho a dizer que se o meu chefe está a ouvir este episódio, ele não pode ouvir há uns minutos atrás, tem que apagar, porque o Marco estima muito bem, ele é muito preciso na sua estimativa. Não, mas isso são outras estimativas, não é? Isso são outras estimativas. Para tempos de podcasts é que pronto. Tem que arranjar outros, tem que fazer essa formação. Marco, ninguém é perfeito, é assim. Tu podes ser muito bom a fazer outras estimativas, mas para durações de podcasts, pronto, olha, está bem. Pronto, é um work in progress. Mas ficou espetacular. Eu diverti-me imenso. Achei que foi muito bom conteúdo e trouxe uma pessoa aqui também para a companhia da malta que não costuma estar nestas conversas, mas que esteve nos 2 tops que nós fizemos, no top 10 e no top 100 euros da gameplay, que também já vou só comentar, ou se vocês comentarem, depois pronto, um de nós vai comentar isso de certeza, que foi o Daniel. O Daniel acrescentou uma dinâmica espetacular. Ainda há bocado estávamos a ouvir a mensagem do Daniel e o Bruno estava a falar exatamente disso, mas o Daniel acrescenta uma dinâmica espetacular, uma pessoa que eu tenho um respeito enorme pela sua opinião e pela visão e pelo conhecimento que ele tem em jogos de tabuleiro. E depois nós tivemos, na minha opinião, uma coisa incrível nos tops, que foi, nós fizemos tops ultra diferentes. Os 2 tops, top 10 e top 100 euros, que nós fizemos foram perspectivas ultra diferentes, que era o que eu mais queria que acontecesse, tal como eu acho que o conteúdo que nós produzimos neste podcast ao fim de um ano é bastante único, não era mais um, não é mais um. Os tops que nós fizemos não senti que fossem mais um top, que foi uma cópia do que estava no BGG, ou o mesmo top que saiu na Dice Tower, ou em algum sítio aí que fomos lá fora buscar e copiamos. Não, fizemos uma coisa nossa e com a nossa identidade e com um bocadinho de cada um de nós os 4 nesse momento. Bem, um abraço para o Daniel e vou-me calar agora um bocadinho e vou deixar aqui o Miguel falar para passar a palavra ao contrário. Miguel, o que é que tu achaste desses tops e como é que tu lembras isto? Eu vou só salientar o top 100 euros da gameplay, porque esse deu-me um gozo brutal de preparar os jogos e de eu realmente pensar, ok, eu tenho 100 euros, faz de conta que eu tenho 100 euros e eu preciso de gastar isto em 4 jogos, porque nós tínhamos combinado, então mas quantos jogos é que fazemos? 3, 4, 5? 5 é complicado, ouve lá, porque senão depois ficamos, pronto. Ok, depois acertámos ali nos 4 para cada um. Então eu fui ao site da gameplay e comecei a ver, e comecei a fazer continhas, não é? A dizer, ok, tenho 100 euros, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou escolher? Este é giro, aquele é giro. Bolas, já passei. Não dá. Espera. Então, volta atrás. Então, mas este não dá e agora preciso de um que me caiba neste slot de 19 e não sei quanto. Está aqui este. Fantástico. Boa. Consegui. E isto, por acaso, a mim demorou-me quê? 20 minutos a fazer. Foi relativamente simples. Depois nós até partilhámos porque temos um grupo de WhatsApp e depois eu até disse, pessoal, já fiz. E a malta andava toda em stress. É muito difícil, não sei o quê. Pessoal, eu fiz isto em 20 minutos. Estou a perceber. Verdade. Se calhar fui eu que já sabia muito bem o que é que eu ia fazer. Não, por acaso não. Mas pronto, se calhar tive sorte. Mas foi um que me deu muito gozo mesmo, precisamente por causa do desafio. Que é, ok, então eu tenho este budget, vamos lá ver 4 jogos bons que eu tenho, ou que não tenho, ou que eu gostava de ter, ou que eu gosto de jogar. Bora lá, é um desafio, bora lá ultrapassar. Bruno, qual é a tua opinião? Este formato a mim diz muito. Eu gosto bastante e eu acho que há qualquer coisa no ser humano que faz com que gostemos de ver a opinião dos outros. Nem que seja para nos identificarmos com elas ou para falarmos mal dessas mesmas opiniões. E poder fazer parte disso é que eu gosto de falar sobre jogos de tabuleiro, e vocês sabem que eu não me calo quando começo a falar sobre jogos de tabuleiro, mas há uma coisa que eu adoro fazer, que é falar sobre os jogos que eu realmente gosto, os que eu mais gosto, e sobre aqueles que eu menos gosto. Então, há aqui, ainda não
chegámos lá, mas talvez um dia podemos falar também de jogos que nós não gostamos assim tanto. Mas esse aí é que me deu ainda mais prazer fazer. Portanto, falar sobre o nosso top 10 foi brutal. Poder falarmos sobre os nossos jogos preferidos e não só os meus, mas conhecer os vossos, e depois aquela disputa entre esse jogo não é assim grande coisa, e ainda por cima tu dizes que é um dos teus preferidos, e depois a vice-versa, e o Daniel, andamos aqui a chocar. Acho que mesmo assim houve ali 1 ou 2 jogos que acho que andávamos ali em sintonia e eu até fiquei surpreendido. Não, acho que o Daniel não teve interseção com ninguém, foi brutal. Não, mas os comentários dele a dizer que gostava do jogo, sim. E eu fiquei assim, será que ele está a gozar comigo? Eu fiquei ali, há aqui sarcasmo, não sei. O Daniel, um grande foi abraço para o Daniel. Um grande abraço. Uma grande adição, e mais uma vez, tal como o João Quintela Martins é um amigo, e quando estamos a falar com pessoas que são mesmo amigas, já não é só aquela pessoa com quem jogamos, é aquela pessoa com quem nós estamos fora da mesa e que falamos sobre jogos de tabuleiro e rimos, e lá está, é uma pessoa que eu prezo muito a opinião, apesar de não estarmos muitas vezes em sintonia, acaba por ser muito mais interessante a dinâmica, e acho que ele aí trouxe muita vida a este formato. Em relação ao top 100, acho que foi uma ideia muito gira, que funcionou bem. O Miguel estava a falar, sim, e que foi baseado noutra coisa que eu vi nas redes sociais, que não tinha nada a ver com os jogos de tabuleiro. Completamente nova. O que eu adorei mais até foi isso. Foi uma ideia até do Bruno, que o Bruno desafia aqui a equipa e que nós construímos em cima dessa ideia, que por acaso não era aquilo em particular, era uma coisa não relacionada, só para vocês saberem dos processos do backstage. Acho que é bom também usarmos este episódio para partilhar isso. O que é giro é que nós construímos uma coisa que nunca ninguém tinha feito, foi pegar no conceito de um top e aplicá-lo a um parceiro nosso, que é a Gameplay. Um abraço para o Hélio, um abraço para a Ana, novamente, que nos apoiaram e que viram nesta ideia uma coisa, se calhar outras pessoas se calhar pensariam, olha, estes gajos são malucos, que isto não tem propósito nem razão nenhuma, mas não, eles viram uma ideia gira e deixaram-nos fazer uma coisa inovadora, diferente, que eu gostei muito de fazer. Funcionou muito bem. Sim. E em termos de feedback foi uma coisa que até a mim me surpreendeu. Acho que as pessoas se envolveram bastante com aquela iniciativa e correu bastante bem. E espero que no futuro nós possamos fazer vários tops, alguns mais vulgares do que outros, mas consigamos inovar, porque acho que isso também deve ser sempre uma das nossas preocupações, fazer coisas diferentes, tal como fizemos desta vez. Estávamos aqui a falar do top 100, o Miguel estava a dizer que nós ficámos pelos 4. A ideia inicial era 5, foi assim que surgiu. Sim. Toda a gente começou a torcer o nariz. Eu estava a defender ao máximo os 5 e eu próprio, quando estava a fazer a minha lista com 5, eu comecei a perceber o quão enganado eu estava, que eu iria ter um problema com aqueles jogos. Havia quem defendesse 3 e depois ficámos ali pelo meio e acho que foi mesmo o número ideal. Acho que correu bastante bem. Nós aqui estamos os 3 números. Acho que estamos aqui os 3 números. Eu estava a defender 3, o Miguel acho que estava a defender 4 e tu estavas a defender 5. Eu estava pelos 5, sim. Eu estava a tentar tornar a coisa muito difícil e eu próprio já estava um pouco arrependido quando estava a fazer as minhas simulações. E é agir porque eu próprio imaginei-me ir para uma ilha deserta e tinha que comprar jogos antes de ir para essa ilha deserta. Lembro-me disso. Sim. E ao mesmo tempo tive que pensar que eu não posso escolher aqueles jogos que se calhar eles vão escolher porque não se torna tão interessante. E nós não sabíamos os jogos que cada um ia escolher. E isso também foi muito giro. E para quem não assistiu, acabou por ser também parte interessante dentro deste top. Era nós tentarmos perceber o que é que os outros iam escolher. E depois também havia um concurso que era para ver quem é que gastava menos, ou quem tinha um saldo maior, ou quem tinha um saldo mais aproximado dos 10. Que surge no meio do episódio, assim, tipo, espontaneamente na gravação, que eu acho que até foi o Daniel que lança esse desafio, não é? Do género, eu acho que ninguém vai gastar menos que eu, ou alguém coisa assim. No momento de tornou-se uma competição de gosto. Foi muito giro e correu bastante bem. Eu gostei muito do formato e gostei também do feedback que gerou, que foi inesperado. Pelo menos para mim não esperava tanto e acho que foi muito positivo. Gostei muito. Sem dúvida. E para isso eu vou acrescentar que, para quem não conhece o processo que o Bruno disse, é mesmo verdade, em nenhum dos tops que nós fizemos, e acho que foi uma coisa que ficou e vai ficar. Nós sem dúvida vamos continuar a fazer tops. Até vou deixar aqui, nós falamos, e fica já aqui o anúncio, nós falamos já em off, que a rúbrica dos tops volta com força, por causa do vosso feedback, por causa de vocês nos dizerem que gostavam e que querem que isto volte. Já na altura, já houve pessoas que nos mandaram mensagem a perguntar quando é que fazemos mais tops e até a sugerir tops para nós
nós fazermos. Portanto, temos um backlog já de tópicos para fazer e estamos a trabalhar em tornar isto uma rubrica constante, uma rubrica permanente, com a equipa que vocês já conhecem. Por isso, muito, muito em breve vocês vão começar a ver mais coisas a surgirem e uma cadência como deve ser. E sem dúvida que foi uma coisa que foi uma experiência, que funcionou e agora estamos preparados para tornar isto cadência constante. Mas do que nós fizemos naqueles 2, e queria só deixar a nota que nós não sabemos, em nenhum dos momentos, não sabíamos mesmo, nem no top 10, que foi um episódio com aquele tempo todo, nós estávamos a revelar em direto aos outros, naquela gravação, exatamente o que era o top, o número 5 de cada um, e cada um dizia. Tanto é que nós tivemos algumas colisões, que era muito engraçado, e nós não estávamos a contar. E por isso é giro que nenhum de nós sabia o que é que os outros tinham, e mesmo assim, se memória não me falha, no top 10 tivemos 4 colisões, quer dizer que houve... Eu lembro, eu tive 2, tive uma com o Miguel, tinha uma comigo com o tiveste o Tolkien. Exatamente. Não, então tive duas. Não pode ser. Eu tive só Smartphone Inc., talvez. Smartphone Inc. Então sim. Comigo tiveste 2. Pronto, eu sei que fiz poucas, tive poucas interseções e o Daniel não teve com ninguém e quer dizer que ninguém fez a contar. Estás a ver, Daniel? Estás a ver? Estavas sozinho, Daniel, estavas a jogar solo. Se esqueceste que isto afinal marcava pontos, era se tivesse colisões. Estamos agora a decidir, tu não estás aqui, valia 100 pontos cada colisão, só para... O Daniel agora está-se a roer todo, tipo, os gajos gravaram esta coisa sem mim. Ai, tão bom. Mas foi uma dinâmica muito boa e o Daniel foi uma excelente adição à equipa e acho que isto teve um sucesso incrível no top e o top vai continuar nesse formato porque acho que foi o formato que funciona. Acho que são boas memórias e são memórias que eu guardo com muito carinho. E falando em memórias e dando seguimento aqui às partilhas de mensagens que temos recebido, se calhar continuávamos a ouvir algumas mensagens de aniversário de pessoas que também se calhar viram este top e acharam-nos interessantes e gostavam. Vamos ouvir se calhar algumas destas mensagens já a seguir que partilharam connosco. Olá, caros amigos do DICE Podcast. O meu nome é Orlando Sá e queria-vos dar os parabéns pelo ano de emissões. Tem sido fantástico ter a vossa companhia enquanto estou a trabalhar em casa, nas semanas em que sai um novo episódio. Gosto muito da forma positiva como vocês falam e abordam os temas. Podia destacar uma série de episódios que gostei muito de ouvir, mas se tivesse de escolher seriam 2, na verdade a minha escolha. Seriam os 2 episódios em que vocês falam do vosso top 10. Foram 2 episódios muito interessantes, especialmente pelo vosso entusiasmo a falarem dos jogos que gostam mais. Essa energia positiva com certeza que cativou muitos ouvintes a irem procurar mais sobre os jogos que foram falados. E isso é uma espécie de um processo de evangelização em curso. Acho também que bateram um recorde mundial de referências ao João Quintela Martins nesses 2 episódios, que, como se prova, é um homem de muitos talentos, como podemos ver pela música do vosso genérico. Queria finalizar desejando que o próximo ano seja tão bom quanto este que estamos a festejar, e só me resta pedir que continuem assim e nós continuaremos aqui a ouvir e a apoiar. Olá pessoal, antes de mais quero dar-vos os parabéns por este grande projeto e esta grande iniciativa. Já fazia falta um podcast de board games em português. O meu nome é João Barbosa e os episódios que gostei mais foi os tops e acho que deviam fazer mais, está muito bom. Principalmente por causa da ameaça do Daniel de vos bater com um monopólio. Parabéns, DICE Podcast. Eu sou o Luís, sou de Santa Maria de Lamas, mas atualmente a viver em Agualva. Um dia vou aos encontros de Oeiras. O que gostei mais foi dos episódios com o Daniel, porque criam uma picardia muito engraçada, ver opiniões que são contrastantes. Daniel é o único que eu conheço pessoalmente, porque lhe comprei um Carlos Magna Carta há uns tempos atrás. Parabéns! Obrigado ao João, ao Luís e ao Orlando pelo vosso feedback, pela partilha deste momento tão bom que foram os tops para vocês e que, como estávamos a comentar, para nós também. Fica a promessa que eu já disse e repito aqui, ainda por cima com o vosso feedback, que vamos voltar a fazer mais tops. Vamos lhe dar ainda mais forte, mais força, uma rubrica ainda mais constante e ganhar a sua própria vida, e fiquem atentos porque nós vamos sem dúvida construir em cima do vosso feedback. E depois, claro, eu vou passar aqui a palavra ao Bruno para ouvir os comentários dele, mas Orlando, João e Luís, muito obrigado por estarem desse lado e por estes momentos e pela vossa partilha de partimos-nos a rir aqui todos do backstage a ouvir o momento do Daniel que nos ameaçou vir-nos bater com o monopólio se nós tivéssemos um tile placement a partir daquele momento
não é um tile placement, ele tinha que ser um Carcassonne acima do número dele, não é? Ele estava ali e a partir de agora não há tile placement nenhum melhor que aquele, porque senão ele vinha-nos bater a nossa casa. Memórias. Pessoal, muito obrigado pelas vossas mensagens. Orlando, João, Luís. Luís, espero que não seja só uma promessa, quero mesmo que apareças nos nossos eventos quando for possível. Estaremos à espera. Tanto o Luís como o João falaram do Daniel, portanto, mais uma vez, o Daniel a ganhar fãs. Acho que é merecido. O Daniel é realmente uma pessoa que nós temos que ter mais vezes nas nossas interações, porque realmente torna a coisa muito, muito mais gira em termos de dinâmica, porque ele faz com que a coisa seja realmente interessante. Fiquemos por aí. E Orlando, muito obrigado pelas tuas palavras. O Orlando também começou, não digo começou, porque antes disso terá sido gamer também, mas também teve um canal em que foi produtor de conteúdo, penso que era no Blackboard, se não me engano, portanto também saberá dificuldades que a produção de conteúdo gera, e hoje é também um dos autores que mais reconhecidos, pelo menos nacionais, da indústria, e bem merecido. Está a tornar-se um designer de referência brutal, com jogos muito bons, e é uma das pessoas que mais ativas nas redes sociais, muito afável, e eu acho que isso também é muito importante, porque apesar de estar a ter muito sucesso, acaba por continuar a ser o Orlando que conhecíamos antes de ser designer, e eu acho que isso é ótimo, e é ótimo ouvir estas palavras do Orlando, que eu aprecio bastante, porque é uma pessoa que eu prezo muito na indústria também. Sim. E um amigo da DICE desde muito cedo e que apoiou e apoia, é como tu disseste, nas comunidades, está lá com toda a gente e a apoiar todas as pessoas, a responder a perguntas da comunidade sobre diferentes jogos, a dar a opinião dele e também a partilhar nessas comunidades. Não é uma pessoa que vai lá colher apenas, não é? Vai lá também semear. Isso também e tem muito bom gosto. Tem muito melhor gosto que o Daniel. Não estava, apanhaste de surpresa desta, não estava a contar, muito bem metida. A Daniela aqui agora está-se a rever todo. Ele vai aparecer, não sei como. Ele não pode responder. Eu acho que ele te vai bater, é como o Napoleão em casa. Acho que vai haver gente eu acho que sim. Ele deve ter algumas versões lá em casa. Tão bom. Miguel, e do teu lado? Eu só quero agradecer às pessoas, porque de facto tem sido tantos feedbacks e tão bons sobre os mais variados temas, porque já tivemos mensagens de parabéns só porque sim, entre aspas, já tivemos mensagens de parabéns e pessoas também a dar-nos os melhores episódios ou os episódios que mais os marcaram. Agora temos outras mensagens de parabéns realmente a falar sobre esta iniciativa dos Dice Tops. Só quero agradecer a toda a gente e continuem desse lado, porque nós vamos continuar a produzir mais conteúdo para vocês e esperamos sinceramente que gostem e que nos continuem a apoiar. Eu também me diverti muito, já partilhamos também sobre a questão dos tops, mas também gostei muito de ouvir estas mensagens e é giro ver a forma como as pessoas conseguiram reconhecer o que nós próprios também estávamos até a comentar, de nós termos as opiniões todas diferentes. Isso é muito interessante e para mim teve imenso valor pessoalmente, mas pronto, isto é o Marco a dizer o que é que acha para eles, não quer dizer que haja mais gente a concordar, claro. E depois é muito bom ouvir estes feedbacks e dizerem-nos que a vossa edição, de maneira como tem visões opostas, isso criou valor para a discussão. Eu também achei isso. Muito bom ouvir isso de volta. Muito obrigado por partilharem e por me fazerem também sentir que isso foi um ponto positivo no episódio. Só para concluirmos nesta viagem que estamos a fazer de um ano convosco, literalmente convosco, eu acho que era interessante nós falarmos um pouco sobre o facto de termos começado a receber alguns convidados. Não foi uma coisa que nós começamos desde o início, foi uma coisa intencional. Nós falamos muito sobre isso, quando é que faz sentido trazermos convidados, como, em que formato, etc. E chegamos à conclusão que nós precisávamos de primeiro criar algum hábito nisto, criarmos a nossa rotina e as coisas melhorarem. Acho que os primeiros episódios estavam um bocado descontrolados do ponto de vista de tempo, já tivemos a nossa conversa também sobre isso. Isso também mostrava muito a nossa falta de dinâmica, de experiência nesta parte. Quando tornamos as coisas mais habituais, nós tínhamos uma lista de pessoas que nós queríamos convidar, ainda temos, by the way, a lista ainda é longa, não conseguimos ainda cobrir tudo e já falamos com muita gente e temos algumas pessoas que até acharam muito engraçado que nós convidamos as pessoas e já pusemos as gravações muito à frente no tempo. Olha, queríamos mesmo que venhas, já ainda há mais gente assim, só que é um bocado chato quando chega um momento onde a pessoa marcar com 5 meses de antecedência começa a ser quase um insulto. Então nós temos lá, as pessoas estão lá na lista. Isso quer dizer que vai haver pelo menos mais 5 meses de podcast, é isso que estás a querer dizer? Exatamente. Nós temos pelo menos, sim. E acho que é um momento interessante nós relembrarmos estes convidados
e mencionando todos os convidados que já passaram pelo podcast. Tivemos o João Quintela Martins a abrir, foi o primeiro. Depois tivemos a Ana Abrantes, foi a nossa segunda convidada. E por enquanto ainda a única mulher que tivemos como convidada, que é alguma coisa que temos que mudar, mas que foi a nossa segunda convidada. Depois tivemos o Miquel Souza e depois tivemos o André Santos. Mas o André Santos depois volta mais à frente e entre o episódio do André ainda tivemos o Diogo Trindade, voltamos a ter o André e depois o César Mendes, agora mais recentemente no nosso último episódio, o Ricardo Jesus. Por isso queria só deixar mesmo aqui um obrigado, só deixar o nome de todos estes convidados que dedicaram tempo a partilhar as experiências deles nos seus tópicos, nos tópicos por quais são reconhecidos e que tiveram a partilhar connosco. Eu queria só deixar esta menção e passo e calo-me já a seguir e deixo-vos falar um pouco sobre o que é que para vocês foi marcante, o que é que os episódios que mais vos marcaram, e vocês já partilharam alguns, se quiserem acrescentar outros, estejam à vontade. Eu vou passar se calhar aqui agora a palavra ao Miguel. Os episódios com convidados eu acho que são sempre especiais. Primeiro porque as pessoas também estão a dedicar um bocadinho do seu tempo aqui ao nosso projeto e um obrigado a eles por isso, e também porque para mim é um excelente sinal, porque também é sinal que acreditam no projeto e acreditam no podcast. E o facto de quererem despender ali uma horinha e meia, ou que seja, do seu tempo para entrar neste formato que no fundo é uma conversa, é um formato muito amigável e muito descontraído, e é como se nós estivéssemos a conversar os quatro numa mesa de café a algures, e só por isso eu acho que também é muito positivo. Toda a gente aceitou participar, obviamente, e muito obrigado uma vez mais, mas mais do que isso, que é as pessoas, eu acho que toda a gente se sentiu extremamente à vontade, sem restrições. Não, estamos a conversar, ok, porreiro. E já agora também um grande obrigado a todos, todas, porque toda a gente, sem exceção, trouxe um jogo para a nossa rubrica também. Porque nós temos a nossa rubrica, em que cada um fala de um jogo, e nos episódios com convidados nós dizemos sempre ao convidado: olha, nós temos esta rubrica, se quiseres entrar, não é obrigatório, mas se quiseres entrar, traz um jogo sobre o tema que vamos falar, etc. por aí fora. E, sem exceção, toda a gente trouxe um jogo e toda a gente falou um bocadinho sobre um jogo que gostava e que tinha a ver com o tema do episódio. E, portanto, é mais esse ponto adicional que temos a agradecer. Eu até vou acrescentar, e um grande abraço para o André em particular por causa deste comentário, que eu lembro-me do André, no primeiro episódio, ele ouviu o podcast, então já sabia da rubrica, então eu já tenho um jogo para a rubrica, foi mais ao contrário, eu já tenho um jogo, eu tenho 2 jogos para a rubrica e tudo, ele a falar connosco, achei priceless mesmo, muito bom, porque a vontade de partilha e de participar, a rubrica é uma coisa que nós criamos, numa ótica de partilhar também um jogo, é um jogo, não é muito, e a brincar, em 27 episódios, já não sei em quantos jogos vão, mas já partilhamos muitos. 3, de vez em quando 4 num episódio, já cobrimos mesmo uma pequena coleção. Como assim pequena? Depende da escala, não é? E no primeiro episódio até começámos com 3 cada um, se não me engano. Portanto, Pois foi à loucura, pois foi. Por isso é que demorou 1h45, senão aquilo estava bem dentro dos limites normais agora do podcast. Pensar que nós agora fazemos 1 hora e fazemos uma rubrica bem mais curtinha, não é? Por isso é curioso como é que estas coisas mudam. Muito engraçado. Bruno, força aí do teu lado destes episódios com convidados. Vocês já disseram muito, eles não são só convidados, são convidados especiais. São mesmo especiais porque acho que todos conseguiram acrescentar algo e uma mais-valia ao tema do episódio. Eu já falei de alguns, já falei do João Quintela Martins, já falei da Ana, mas eu gostava de referir que os episódios cujos temas ou eu me sentia menos à vontade são talvez aqueles que eu achei mais interessantes do meu ponto de vista. Eu, Bruno Maciel, não sei se depois do ponto de vista do podcast para quem nos ouve, mas para mim, pessoalmente, porque acabei por aprender muito e ouvir coisas que não estava à espera de ouvir. Eu falo, por exemplo, do Ricardo Jesus, pintura de miniaturas, que não é algo que eu domine ou que normalmente esteja interessado em fazer. Mas já descobrimos umas coisas, não é? É verdade, já. E não estava à espera também de partilhar isso, foi uma coisa do momento, mas vamos passar à frente. E olha, pois, por exemplo, a do César Mendes, dos jogos a solo, não é uma coisa que eu faça, pelo menos com regularidade, que eu procuro, e acabei por gostar bastante desse episódio. Até do Miquel Souza, apesar de nós termos gostos muito parecidos, o projeto dele é diferente de tudo o resto que nós estamos habituados
jogos sérios, mas aplicados não ao jogo tabuleiro lúdico, mas a algo que tenha uso prático numa atividade profissional, que seja. Portanto, muito interessante, pontos de vista muito diferentes e os quais eu não domino, pelo menos do ponto de vista pessoal, acabei por ficar bem mais enriquecido, e todos os outros também foram muito importantes, com dinâmicas diferentes, e acho que todos eles foram especiais, e agradeço a todos, lá está, como o Miguel disse, despenderam do seu tempo, trouxeram um jogo, portanto, partilharam histórias, partilharam o seu jogo, muito importantes, e também enriqueceram muito o nosso podcast. Muito obrigado a todos. Eu faço minhas as vossas palavras, porque é gratidão e muita humildade que sinto por olhar para uma lista de convidados como a que tivemos, que participaram, que viveram o podcast com a mesma energia que nós vivemos. A conversa teve o mesmo dinamismo, trouxeram o melhor deles para aquela hora que nós tivemos de episódio, que na realidade foi mais tempo, que depois nós tivemos muito tempo na conversa. Eu agradeço-lhes por esse tempo todo, pelo tempo de backstage, pelo tempo de palco e por essa energia toda que teve presente em todos os momentos. Vocês falaram de todos, eu não vou repetir nenhum, vou só mencionar também um obrigado ao Diogo Trindade, porque vamos falar, eu sei que vocês deixaram de propósito, que é para não ficar sem ninguém, se eu ia repetir, e vou falar mesmo, porque foi também um episódio, eu gostei de todos os episódios de todos os convidados, o do Diogo em particular, a mim, toca-me pessoalmente, porque eu venho dos dois mundos, venho do mundo dos videojogos, fiz um percurso parecido com o Diogo, identifico muito bem e gosto muito do Diogo pessoalmente. Ter mais alguém aqui na equipa para nós falarmos e partilharmos esta visão desta transformação que aconteceu nos videojogos e da transformação que aconteceu nos jogos de tabuleiro, também muito inspirada nos jogos digitais, e a perspectiva dele foi muito, muito interessante. Acho que foi um grande episódio. Nós distraímos-nos até um bocado nesse em particular. Lembro-me perfeitamente de nós dizermos que tínhamos ali um bocado alguma restrição de tempo, pusemos algumas margens e comemos as margens todas e tudo, e estávamos ali tão divertidos na conversa. Por isso são boas memórias, são memórias que eu vou trazer comigo para sempre, com todos estes convidados, e acho que foi mesmo muito, muito interessante. E acho que vou mesmo dar palavra exatamente a eles, que nos mandaram e que também despenderam do tempo deles para nos mandarem algumas mensagens de parabéns neste episódio especial, e vou-lhes dar palavra a eles para essas mensagens e deixar-lhes um obrigado outra vez. Parabéns, DICE Podcast. Um ano. Isto passou num instantinho. Não me vou alongar, 30 segundos, como é o meu hábito. Então é assim, muitos parabéns para vocês. Espero que tenham muitos mais anos à frente com vários episódios. E agora vou dizer o meu preferido. O meu preferido foi os jogos cooperativos versus jogos competitivos. E porquê? Porque eu estava lá. Era o convidado especial do programa. Por isso foi o melhor. Estou a brincar. Olha, não tenho ouvido nada ultimamente. Nada. Nenhum podcast, nenhum vídeo dos meus amigos, montes de reviewers portugueses. Não tenho ouvido nada. Mas tenho imensas saudades vossas para jogar presencialmente nos nossos encontros. Beijinhos e abraços. Esqueci-me de dizer o nome. João Quintela Martins. Um abraço. Muitos parabéns à DICE Cultural pelo seu fantástico podcast. Eu fui convidado do 17º episódio, em que fui falar sobre Serious Games. Eu costumo ver sempre estes podcasts, neste caso ouvir, porque acho que são muito interessantes, mas, no entanto, claro que não ouvi o 17º, porque aí perdeu muita qualidade com um convidado. O convidado realmente estragou o fantástico programa que é este podcast. Eu gostava de recomendar também, então, um jogo que eu gostava muito que vocês analisassem também aí no podcast da DICE Cultural, e é o Monopoly, que eu acho que faltam realmente análise a este jogo, e há muitas pessoas que não conhecem e estão a perder aqui uma fantástica experiência de jogo. Portanto, eu acho que é mesmo importante falar sobre este jogo e dar-lhe a devida atenção que ele merece. Portanto, continuem com o bom trabalho, e eu vou continuar aqui também a ouvir-vos. Deus! Olá, Marco. Olá, pessoal. Começo precisamente com a forma como vocês começam sempre os podcasts. Malta, parabéns por este aniversário. É um gosto poder ter feito parte deste primeiro ano, pelo menos em 2 episódios, né? No episódio em que falamos sobre a arte nos jogos de tabuleiro e sobre a usabilidade nos jogos de tabuleiro. E é um gosto não só por ter falado convosco, gosto muito de vos ouvir, mas sobretudo para ter presenciado, ter testemunhado o vosso profissionalismo, cuidado, feito com que enviam os e-mails, o modo como enviam os e-mails, como tratam a pessoa, neste caso o convidado. Acho que é mesmo de ressalvar. Portanto, parabéns por isso, parabéns por este ano de existência, e venham muitos mais. Olá, malta, eu sou o Diogo Trindade e queria dar um grande abraço de parabéns ao pessoal da DICE Podcast pelo grande trabalho que têm feito. Eu participei no episódio número 20, em que falávamos de videojogos que se tinham tornado jogos de tabuleiro e vice-versa, e foi um prazer enorme ter colaborado com vocês. Eu sou um ouvinte assíduo do vosso podcast e é espetacular ver a forma como ele tem crescido
e este ano como têm desenvolvido as temáticas interessantes. Espero mais 1000 anos de podcast. Estou a contar convosco para me fazerem companhia naqueles momentos mortos, que tenho um bocadinho para ouvir sobre o que me interessa, e o máximo que eu vos posso dizer é que terei todo o prazer de colaborar com vocês outra vez e quero-vos dar mais uma vez um grande abraço de parabéns, quer pelo vosso trabalho, quer pelo vosso aniversário. Está bem? Pessoal, um grande abraço. Olá pessoal, meu nome é César, Bruno, Miguel e Marco estão de parabéns. Aliás, o DICE Podcast e o DICE Cultural estão de parabéns. Um ano de existência, excelente conteúdo que vocês nos entregaram no último ano. É muito bom de ter a vossa companhia, seja no carro, seja quando estou a jogar ou a pintar. É espetacular, muito obrigado por estarem cá. Gosto muito de ver, estejamos cá durante muito mais anos. Vemos por aí e boas gatanas. É verdade. Miguel, já tens o fresco? Big Box? Esperemos que sim. Um abraço. Olá. Eu sou o Ricardo Jesus e venho generosamente desejar um forte parabéns à equipa do DICE Podcast, assim como agradecer a oportunidade de ter sido convidado a participar num dos vossos mais icónicos episódios, na minha modesta opinião. Bem-ajam e que o podcast se estenda por muitos mais anos. Grande abraço. Obrigado ao André, ao César, ao Diogo, ao João, ao Micael e ao Ricardo pelas vossas mensagens e mais uma vez um obrigado por terem sido os nossos convidados, por terem estado connosco, cada qual no seu episódio e a partilhar sobre o tema que tanto gostam. Foram sempre episódios especiais, como já dissemos, e muito únicos. E obrigado pelas vossas mensagens, pelas vossas palavras. Eu não vou comentar agora nada, vou passar já ao Miguel, que ele já tem ali um desafio para responder, por isso, ali do César, força dar-lhe, Miguel. Uma vez mais, agradecer a todos pelo tempo que despenderam, quer nos episódios, quer também enviar-nos estas mensagens. Muito, muito obrigado. E César, já recebi o fresco? Sim, eu sei que falei dele para aí em... Ora, nós fizemos 27 episódios, portanto eu devo ter falado no fresco para aí em 14 ou 15, mas sim, já chegou, está tudo bem, não há problema nenhum. Foi muito bom, um episódio muito giro e que nós andamos também, lembro-me bem deste episódio com o César e que andávamos ali com uma dinâmica muito boa, nós os quatro, a picar uns com os outros dos jogos, gostávamos e picámos com ele também e tudo. Foi um grande episódio por acaso, mas força, Bruno. Mais uma vez, muito obrigado a todos os que nos deram os parabéns e nos deixaram mensagens muito bonitas. Eu fiquei meio tonto com a mensagem do João Quintela Martins, por várias razões, não sei por onde começar, nem sei de acabar, estou quase sem palavras. O que eu não aceito é que ele não nos esteja a ouvir quando nós falamos dele quase em todos os episódios, portanto desculpa lá, nós temos que resolver isso e vamos ter uma conversa. E Micael, eu acho que estás a brincar com o fogo, porque tu sugerires nós falarmos sobre o monopólio num episódio, nós somos capazes de fazer isso. E convidamos-lo. Claro. Mas isso vai ser giro. Mas um episódio só sobre o monopólio com o Micael. Fica aqui o convite para o Micael, o desafio. Não, mas falando a sério, muito obrigado a todos. As palavras que vocês nos deixaram tocam, acho que nos tocam a todos, e vamos continuar a tentar corresponder às vossas expectativas, continuar a proporcionar-vos momentos de entretenimento, que vocês também o façam por nós, porque muitos de vocês também o fazem. E também consumo. Portanto, isto é um toma lá da cá, nós vamos dando, vamos recebendo e vamos crescendo desta forma. Portanto, continuem um bom trabalho, nós vamos tentando, fazendo o nosso da melhor forma. Por acaso estava a olhar e todos produzem, de uma forma ou de outra, algum tipo de conteúdo para nós. Ou produzem os próprios jogos, ou produzem conteúdo escrito, ou conteúdo de imagem, ou conteúdo de vídeo, ou todos estão a produzir alguma coisa, ou estão a pintar miniaturas e têm o seu projeto, estão com fotografias de miniaturas também. Por isso é engraçado que todos estão a produzir de alguma forma. Muito, muito engraçado. Eu deixo-me esse obrigado e já vamos longos, no fundo. Este foi um episódio de aniversário, um episódio especial, um episódio que nós dedicamos mesmo só a relembrarmos o que é que foi um ano deste caminho. Começou com um episódio sobre uma pandemia, mas que este podcast este ano não foi sobre a pandemia. Nós falamos sobre o que é que gostava a mudar, se calhar, no nosso primeiro episódio nas nossas vidas e a nossa atividade neste hobby, e acabamos por construir algo que tem uma identidade por si só, que é maior do que o momento onde nós estamos a viver.
viver, mas que de alguma forma e com algumas das vossas mensagens nos ajudou exatamente no momento em que nós estávamos a viver. Ajudou-me a mim pessoalmente, como já partilhei, sei que vocês, o Bruno e o Miguel também já partilharam exatamente a mesma coisa e já ouvimos mensagens exatamente do mesmo propósito sobre este podcast. Por isso, isto é muito maior do que a pandemia, é muito maior do que, se calhar, o primeiro episódio que nós fizemos, apesar de ter ficado mais curtos os episódios, ficaram muito maiores, na minha opinião, ficaram muito mais fortes, ficaram muito mais, com muito mais conteúdo, cheios de convidados e com muito mais convidados ainda para vir. Como eu disse, a conversa então vai longa e não vos quero deixar a todos sem vos agradecer pelo vosso apoio que vocês nos deram durante este ano, que nos estão a ouvir, que nos deram o vosso tempo sempre que ouvem os nossos episódios, que nos deram o vosso feedback e as vossas ideias e mensagens de ânimo e de força e de apoio, e isso tudo chegou até nós, isso chega e também nos fez chegar aqui a um ano e que de certeza que nos vai continuar. Eu sei que vocês vão continuar desse lado, vão continuar-nos a mandar mensagens, por isso vai continuar a ajudar-nos a chegar à próxima etapa e a mais um ano. Um obrigado muito especial a todos os que fizeram parte deste episódio, que nos enviaram as mensagens de parabéns, que participaram connosco neste episódio especial. Era o nosso objetivo, foi um episódio diferente e só queria deixar esta mensagem de obrigado, sincero, porque sem vocês este episódio não teria sido o que foi épico, e muito, muito obrigado. E claro, deixar o nosso compromisso para convosco, aqui neste episódio, que vamos continuar a dar vida a este projeto por mais um ano, com a mesma energia, com a mesma boa disposição que vocês já estão habituados, e que vamos continuar com este compromisso convosco mais para a frente, por mais um ano. Feliz aniversário ao DICE Podcast, um obrigado do tamanho do mundo ao Bruno e ao Miguel, por um ano de conversas, é incrível, mas muito obrigado, malta, por este ano. Obrigado eu, e já sabem, a ti e a todos vão continuar a aturar-nos, portanto, olha, não sei se é bom ou se é mau, é o que é. Eu acho que é bom. Muito, muito obrigado. Venha mais um ano igualmente interessante, malta. Muito obrigado a todos.